Bom dia a todos. Hoje nós estaremos meditando no Salmo de número 8 e a máxima para o Salmo de número 8 é uma pergunta. Se sentindo insignificante? Uma pergunta retórica. Quem escreve o Salmo de número 8 também é o conhecido salmista Davi, e os estudiosos, pensadores, biblistas, enfim, no tempo, eles não sabem o certo, mas algum deles acreditam que Davi o tenha escrito como um hino de louvor após ter derrotado, matado o gigante Golias. O estilo é um cântico de puro louvor a Deus, e este também é um salmo messiânico. O autor aos Hebreus cita lá em Hebreus, no capítulo 2, versículos 5 a 8, os mesmos versos aqui do Salmo número 8, versículo ou versos 5 e 6, como uma descrição da humanidade perfeita de Cristo. A questão da hipostática. Cristo, ou Jesus Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nas porcentagens 100% homem, 100% Deus. As notas musicais do Salmo 8 era para ser tocada sobre o gitite, o que pode ser um tipo particular de instrumento musical, como um genuíno violão gitite. Pesquise sobre esse nome gitite ou estilo musical, ou instrumento. O Salmo de número 8, nós procederemos à leitura. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmastes o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o teu inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Como o tema para o Salmo 8 é se sentindo significante desta pergunta retórica, como nós terminamos ou iniciamos o Salmo de número 7, pedindo para que você isse ou se dirigisse até o espelho, eu gostaria que você fosse também mais uma vez até o espelho e desse uma olhada no espelho e faça uma pergunta a si mesmo. Você vê ali alguma glória? Você vê ali alguma honra naquele espelho, olhando para si mesmo? Uma vez que o pecado se introduziu na criação perfeita de Deus, é difícil ver agora a glória que Deus nos deu. Quando olhamos ao nosso redor,
não vemos a humanidade exibindo muita glória de Deus, nem muita honra. O que vemos somente guerras, violência, crueldade indescritível. Não vemos homens governando com bondade sobre a criação de Deus. Nós os vemos destruindo o mundo de Deus. Mas se quiser ver como os seres humanos deveriam ser, se quiser obter um vislumbre do que Deus nos criou para ser, olhe para Jesus. Ele é o ser humano perfeito, coroado com glória e honra. E um dia aquele que crê em Jesus serão como ele. 1 João, capítulo de número 3, se não me falha a memória, versículos 1 e 2. Quando temos ali, assim como ele é, veremos, e assim como ele é, seremos. Teremos corpos magnificentes, feitos para durar a eternidade. É possível que você esteja se sentindo pouco amado, abandonado ou apenas solitário. O Salmo de número 8 é a prova positiva de que Deus lhe dá muito valor. Jesus pode ser uma constante companhia, seu amigo mais chegado. Uma vez que você tem um relacionamento com Ele, Ele nunca te deixará na mão. O Salmo de número 8 também, ele nos diz outras coisas também. A exemplo, quando nós também nos perguntamos se Deus nos tem dado domínio, então somos responsáveis a Ele pelo modo como exercemos o nosso chamado para esse domínio. Muitas das vezes nós oscilamos entre a ponta afiada do nosso ser, do nosso orgulho, do nosso egoísmo e, em contrapartida, aquele antagonismo, conflito com a verdadeira, autêntica humildade, confrontando ali com o nosso orgulho e egoísmo. Na exaltação do homem, que, no geral, a raça humana. O Salmo de número 8 deve estar acompanhado do constante lembrete também do Salmo número 24, verso 1, onde nós lemos quando o salmista diz: do Senhor é a terra e tudo que nele existe, ou que tudo nela existe, o mundo e o que nele vive, ou no mundo em que nela vive. Tudo pertence a Deus. O mundo não pertence a nós. Nos foi dado apenas o domínio. O Senhor é rei e Ele tem chamado para sermos vices-reis para a administração que o mesmo nos delegou. Um vice-rei ou vices-reis são aqueles que governam como os verdadeiros representantes de um soberano, do soberano rei, que é o nosso Deus. Uma vez, um professor de astronomia deu para cada aluno seu uma oportunidade de dar uma olhada pela lente de um telescópio. Isso aconteceu na universidade. E o que os alunos viram foi extraordinário. Milhares de estrelas e em um pequeno segmento dos céus viram milhares de estrelas. Esse professor, ele foi tido como um brilhante,
porque ele havia devotado a sua vida aos estudos e principalmente ao estudo dos céus. Esse professor de astronomia, ele conclui a aula com estas palavras: quando vejo a vastidão do universo, isso me faz perceber como sou insignificante. Apenas um acidente da evolução sobre um pedaço de rocha resfriada, girando em torno de uma estrela de terceira grandeza. Essas são as palavras desse professor astrônomo. Então, quando se sentir insignificante, leia o Salmo de número 8, quando o salmista diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto a mim mesmo: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Então, olhando para Jesus, que é o homem perfeito, e nós com as nossas imperfeições, em Cristo seremos perfeitos, coroado com glória e honra. E um dia, repito, como 1 João, capítulo de número 3, 2, assim como ele é, veremos e seremos, e teremos corpos magnificentes, feito para adorar a eternidade. Que Deus te abençoe.